Olá, meus amores, minhas ativadoras blindadas e poderosas e glamourosas. Amores, vamos falar sobre crenças limitantes, que também conhecidas como paradigma. Olha que engraçado, né? Cada ferramenta, cada filosofia tem um nome para crença limitante. Então, nós temos crença limitante, nós temos paradigmas, nós temos programas ocultos no Ho'oponopono. O Ho'oponopono chama crenças limitantes de programas ocultos, dados ocultos, Ho'oponopono. E o Bob Proctor, o escritor de vários best-sellers, um dos maiores palestrantes do mundo, escreveu esse livro. Penso e acontece o poder de transformar as suas ideias em realidade. Então, muito do que eu sei, eu aprendi com ele. E eu trouxe como título da nossa aula exatamente isso, tá? Então, penso e acontece, é o nome do livro dele. Aí o subtítulo é O Poder de Transformar Suas Ideias em Realidade, Bob Proctor. Eu trouxe porque esse cara é incrivelmente incrível quando ele vai falar sobre como você transforma a sua realidade, como você tem todos os poderes internos para quebrar, cancelar, transmutar, purificar, limpar as suas crenças limitantes, que ele chama de paradigma. Para ele, paradigma são todos os nossos pensamentos unidos com os nossos sentimentos que refletem nas nossas ações, nos nossos comportamentos e, automaticamente, nos nossos resultados. Que se for positivo, tá tudo ótimo. O que você tem que fazer se você estiver com a vida toda alinhada? Ensinar. Você tem que ensinar a partir do momento que você está com a sua vida ok. Como ele ensinou, como eu estou ensinando e como outras tantas pessoas ensinam. Quando você tem o conhecimento, você não pode deter esse conhecimento para você. Você tem que passar para transformar outras pessoas também. Então, o Bob Proctor, ele fala que a gente precisa trabalhar as nossas, eu vou chamar de paradigmas, tá? Mas vocês já entenderam que paradigma é aquela, como que eu posso dizer? Paradigma é a equação matemática que pensamento mais sentimento gera as nossas pensamentos, geram os nossos sentimentos, que geram as nossas ações, que geram os nossos resultados, que é os nossos comportamentos, que é igual aos nossos resultados. P mais S mais A mais C é igual R, resultados. Então, é uma fórmula matemática. Não tem jeito, tudo parte do seu pensamento. Então, ele falava que nós podemos tudo a partir do momento que a gente toma consciência dos nossos pensamentos, do que a gente está pensando, como a gente está tomando conta das nossas vidas, da nossa autoestima, do nosso amor próprio, porque tudo isso corrobora para que os nossos pensamentos fiquem cada vez mais fluidos, leves, harmônicos. Então a gente precisa cuidar sim da nossa autoimagem, da nossa autoestima. A gente precisa sim cuidar da nossa aparência, cuidar do cabelo, cuidar do nosso rosto, do nosso corpo. A gente precisa cuidar desse santuário que foi emprestado para nós através de Deus. Deus disse para a gente: você quer voltar? Você quer evoluir? Você quer passar por mais uma experiência, né, espiritual num corpo físico? Então eu vou te dar um santuário, mas cuide desse santuário. Por isso que você precisa se perdoar, você precisa se aceitar, porque você pediu essa experiência e viver tudo isso aqui e agora, desse mesmo jeitinho, com essas pessoas, nesse momento da sua vida, estar aprendendo isso que você está aprendendo. Sem mais, sem menos. Exatamente isso. Hoje, é isso que você consegue dar conta. Quando eu comecei lá em 2014, tudo que eu aprendi lá foi aquilo que eu conseguia dar conta. As pessoas questionam muito o documentário O Segredo, porque foi o documentário e o livro O Segredo, da Rhonda Byrne, que mudou muitos paradigmas, muitas crenças mundiais na cabeça, na mente, no mindset de milhares de milhões de pessoas. E aí as pessoas, os mais estudiosos, como Bob Proctor, como Joseph Murphy,
como Napoleão Hill, tantos outros, né? Dentro do documentário que eu deixei para vocês do Segredo, vocês vão conhecer os maiores pensadores, os maiores cientistas, tá? Esses sim são pessoas que você deve seguir. Essas pessoas sim são pessoas diferenciadas. Para de ficar seguindo gente que se considere mestre, mestra. Ninguém quer um mestre de verdade, fica se denominando como mestre. Não funciona assim. Então, você não tem que provar, você tem que fazer, né? Você tem que mostrar. Não é só falar, é fazer. Então, esses grandes pensadores, essas grandes pessoas, essas grandes referências, eles trazem para a gente muita informação no sentido de você pode tudo a partir do que você está pensando, do que você está sentindo. Sentimento move montanhas, pensamento também. Mas nunca se esqueça, tudo que você pensa precisa passar pelo crivo das suas emoções, pelo crivo do seu coração. E quando você, então, consegue internalizar de verdade tudo isso, você consegue criar tudo que você deseja. Então, o Bob Proctor, ele fala que a gente precisa repetir muitas vezes até se tornar realidade. Não é repetir hoje, amanhã, ai, cansei, nada se realizou para mim. Não. Deixa eu voltar na história do Segredo, vamos lá. Rhonda Byrne ganhou não sei o que da filha, e ela foi lá e começou a pesquisar, porque ela identificou que as pessoas diferenciadas, Albert Einstein, tantas outras pessoas, os milionários, eles tinham algo diferente das outras pessoas. E aí ela começou a fazer uma pesquisa profunda. E aí ela escreveu O Segredo, depois virou um documentário com os maiores pensadores da atualidade passada, da atualidade agora, pessoas que já fizeram a passagem, que já faleceram e pessoas que ainda estão aqui colaborando para a nossa evolução. E aí, muitas pessoas criticam e muitas pessoas ficam se perguntando ou analisando por que o Segredo é desse formato. Por que o Segredo ela não se aprofundou mais? Por que ela não falou mais coisa? Por que ela não trouxe mais revelações, nem no documentário e nem no livro? E aí a explicação mais, para mim, mais poderosa, mais verdadeira é que, naquele momento, eu não sei quando o Segredo foi escrito, depois você pode pesquisar, provavelmente na década de 90, quando o Segredo foi escrito, o mundo, a sociedade, a humanidade só estava preparada para aquela disruptura, para aquela experiência, para aquela expansão da consciência. Nada menos e nada mais. Era aquilo que a gente dava conta. Então, ela recebeu toda a inspiração para escrever esse livro através do que nós daríamos conta de entendermos, porque senão ficaria muito fora da nossa consciência. E ainda para algumas pessoas hoje, quando leem O Segredo, não entendem bolhufas. E tá tudo bem, porque a gente está no processo evolutivo. Por isso que eu sempre falo para vocês, se uma coisa não ficou clara, se você lê um livro, relê. Se a aula não ficou clara, volta na aula 10 dias depois, 15 dias depois, 21 dias depois, 30 dias depois, assiste novamente. Eu tenho certeza que você vai entender com outra percepção, com outro olhar. Então, você vai ganhar nova percepção, você vai ter cancelado paradigmas, você vai ter mudado pensamentos e sentimentos, ações, comportamentos e seus resultados por conseguinte. Então, agora, eu quero trazer para vocês alguns pilares estabelecidos pelo Bob Proctor, que quando você olha, quando você analisa, você vê que é nada mais, nada menos do que a mais pura verdade. Eu quero que você se identifique, eu quero que você traga isso para a sua vida, eu quero que você anote no seu caderno da transformação, depois que acabar essa aula, e que você entenda que você vai conseguir mudar a sua vida, limpando memórias, quebrando os paradigmas, quebrando as crenças limitantes, porque não são suas, foram instaladas em você. Se algo não é seu, você devolve ou simplesmente você abandona, porque não é seu, não é a sua verdade. E aí, para a gente poder seguir, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, vou dividir a tela com vocês, vou ficar pequenininha. No final, eu
saio daqui para ler com vocês, tá? Então, vamos lá. O primeiro pilar que ele traz muito conhecimento, muitas informações, e eu trouxe para vocês aqui, eu acho que são 15, 14 ou 15. 13, 14 ou 15. Vamos lá. Para mudar a si mesmo, para mudar a si mesma, tem que descobrir quem você é. Você sabe quem você é? Outro dia eu fiz um Reels no feed do meu Instagram e eu coloquei lá: se você tiver que pensar em alguém, em primeiro, quem será a pessoa? Ou quanto tempo você vai demorar para que você seja a pessoa, a primeira pessoa a você pensar no amor? Foi mais ou menos isso, assim. Foi mais ou menos a pergunta que eu fiz. Quando você pensa que você ama alguém, quanto tempo você leva para identificar que a primeira pessoa tinha que ser você? É mais ou menos isso. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Para mudar a si mesma, tem que descobrir quem você é. Você sabe quem você é? Se você sabe quem você é, do que você gosta, quais são os seus requisitos, quais são os seus valores inegociáveis, eu quero que você coloque embaixo dessa frase, no seu caderno da transformação, quem você é. Você não é a Cecília de Oliveira, que tem 47 anos, nascida no lugar tal, tal, tal. Não. Quem é você na essência? Eu sou uma mulher introvertida, eu tenho um casamento, tal, 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 eu tenho os meus filhos, mas eu quero saber de você. Eu tenho sonhos, eu quero que você fale de você, tá? Como que foi a sua infância? Relata você. Quando a gente relata quem somos nós, na nossa essência, a gente consegue descobrir quem a gente é. E a gente consegue descobrir quais são os nossos desejos mais profundos, e qual é a nossa missão de vida, tá? Então, vamos seguindo. A mente é o maior poder de criação, tanto para o positivo quanto para o negativo. A gente já tem exemplos, né? O ataque às Torres Gêmeas é um exemplo. Como é o nome dele, gente? Aquele cara lá, Bin Laden, ele poderia ter usado toda a inteligência dele, todo o poder mental dele para o bem, para o amor, para a construção. Não, mas ele usou para o lado negativo. A gente pode ir para Hitler. Então, assim, a nossa mente, ela é muito poderosa, ela é muito criativa, mas a gente tem que sempre, nem muito sal, nem pouco sal. O ponto zero, o ponto do equilíbrio, ok? Você tem que saber aonde está e onde você quer chegar. Lembra dos degraus e também do piloto do avião? Primeiro eu vou levantar voo, depois eu entro em voo de cruzeiro, depois eu aterrizo. Então eu decolo, entro em voo de cruzeiro, eu aterrizo. Você tem que saber aonde você está hoje, quem é você e aonde você quer chegar. Sem essa clareza, você dificilmente vai conseguir criar as coisas. Nada é bom ou ruim. Olha, eu já falei isso para vocês. Nada é bom ou ruim. Ninguém é bom ou ruim, até que seus pensamentos interprete. Então, é você que traz a forma boa ou ruim para a situação ou para as pessoas. E muitas vezes a gente é muito autocrítica ou crítica demais com as pessoas, a gente julga as pessoas porque dentro de nós tem muita dor ainda. Lembra daquela frase? A pessoa machucada machuca, a pessoa ferida fere. É exatamente isso. A maioria das pessoas foca nas metas, mas não sabe aonde estão. São totalmente perdidas, aleatórias. Aquela história, né? Eu não sei o caminho, então qualquer caminho serve. E não é assim que a banda toca, certo? O seu poder sempre está buscando crescer. Desculpa. O seu ser sempre está buscando crescer. Se você se identifica agora como um ser que está estagnado, desanimado e não está buscando crescer, nós vamos pegar lá a prece de purificação, vamos fazer o download das crenças limitantes para crenças fortalecedoras, vamos pegar os mantras, vamos pegar os decretos, as limpezas e vamos colocar tudo isso em prática, porque você só vai conseguir ver luz no fim do túnel quando você começar a tirar os véus dos seus olhos, tá? Então, o seu ser sempre está buscando crescer. Eu devo estar feliz com o que eu tenho, mas nunca satisfeita. Foi a insatisfação que trouxe luz e internet. Não é verdade?
Dentro de nós tem algo que para e tem algo que quer crescer. Então, aqui, de novo. Dentro de nós tem algo que para. Não tem esse acento aqui, não, tá? Tem algo que para, estagna, bloqueia. Medo é uma coisa. Medo nos paralisa. Então, dentro de nós tem algo que nos paralisa. E tem algo que nos faz querer crescer. O velho paradigma, a velha crença limitante, não quer que você cresça. Lembra da nossa aula da zona de conforto? Exatamente isso. A sua mente não quer sair da zona de conforto, ela não quer ter trabalho, ela quer continuar ali no quentinho, tá bem? Então você precisa internalizar isso. Visualiza o corpo que você quer. Projeção, criação, novo cenário de vida. Visualize o corpo que você quer. Visualize o mundo que você quer viver. É você que constrói tudo. Você cria 100% da sua realidade. Qual é o mundo que você quer viver? O mundo que você vê na televisão? O mundo onde a TV aberta fica macerando em você informações que despedaçam o seu coração, te colocando mais crenças de medo, de insegurança, dominando os seus pensamentos? Tá? Adapte-se às mudanças. Lembra que no nosso caminho da construção do novo cenário de vida, a gente pode sim mudar as coisas, mudar a rota, dar um jeitinho para cá, dar um jeitinho para lá. A gente pode, a gente deve fazer isso. Se não está indo do jeitinho que a gente quer, a gente deve fazer os ajustes. Os ajustes no meio da caminhada são necessários, tá? Nós pensamos em imagens, então é muito importante você usar o painel holográfico. Jogar aqui na frente do seu terceiro olho, do seu chakra frontal, um painel holográfico como se fosse uma tela de cinema ou uma televisão enorme, e você vê as cenas em movimento. Fique ali se visualizando, não tenha pressa. Visualize você conquistando as coisas, você já conquistando. Lembra da técnica 33 vezes 3? Você está realizando o seu desejo no momento presente. Então, hoje, eu estou tão feliz e agradecida por ter passado na prova do concurso, por ter passado na prova do Enem, por ter comprado meu carro. Você não comprou ainda, você não passou na prova do Enem, você não passou no concurso, mas você já está ativando, você já está decretando, profetizando sobre a sua própria vitória. Use o código de Agesta 884 para vitória instantânea. Então, nós pensamos em imagens. Olha que incrível isso. E é verdade, quando eu falo para você sorvete, já vem a imagem do sorvete. Quando eu falo caranguejo, já vem uma imagem do caranguejo para você. Observa que eu fui do sorvete para o caranguejo. Então, a gente realmente pensa através de imagem. Por isso que a visualização criativa, ela é muito poderosa. Por isso que a meditação também é muito poderosa, porque a meditação, além da gente silenciar e ficar calma, né? Deveríamos, ao menos, ficar calmas, mesmo os pensamentos passando, a gente está ali de corpo presente, sem agitação, porque no começo realmente é agitado. Então, a meditação é uma outra questão que você tem que fazer a prática para você começar a meditar. E a meditação, quando a pessoa vai fazendo a meditação guiada, ela vai dando os comandos e aí você vai visualizando. Imagina que você está chegando na beira de um rio e esse rio tem uma água límpida, você mergulha, tira sua roupa e você sente o calor do sol tocando o seu corpo. Você olha para o alto e você visualiza a imagem do Criador, de Todo-Poderoso, e você pode visualizar um arco-íris te protegendo. Imagina, tudo que eu estou falando aqui, eu estou narrando uma meditação e você está visualizando, tá? Então, nós pensamos através de imagens. Se não há visão, não há... Presta atenção nisso, gente. Se não há visão, não há ordem. Se não há ordem, não há crescimento. Pelo amor de Deus. A ordem que ele está falando aqui é você se desfazer, se desapegar de tralhas que você não usa mais, de coisas que não fazem mais sentido, de pessoas que só te puxam para baixo. Coloca ordem na sua vida. Seja uma pessoa organizada. Como eu disse, antigamente, na Priscila do eu do passado, a minha cozinha era uma bagunça. Ficava... Gente, não vou falar não. Era uma bagunça. Hoje, se você for na minha cozinha, ela tá impecável.
impecável. Nem é que eu tenho que lavar vasilha, eu falo vasilha. Nem que eu tenho que lavar a louça 50, 100 vezes no dia. Um garfo, eu lavo um garfo. Eu lavo um copo. Eu lavo um prato. Mas a minha cozinha, ela está impecável. Como o meu quarto, todos os dias, ele está impecável. Eu não abro mão disso. Então, aqui, se não há visão, não há ordem. Então, aquela velha história. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. E aí vai dar onde? Lugar nenhum. Então, se não há visão, não há ordem, você precisa de disciplina, organização e constância. Se não há ordem, não existe crescimento. Tudo que nós fazemos, faremos primeiro aonde? Nos nossos pensamentos. É real? Você concorda? Ou você discorda? Então vamos lá. E agora vem uma parte maravilhosa que você vai fazer essa afirmação, esse mantra, esse condicionamento, essa reprogramação mental. Essa frase não é minha, não fui eu que criei, foi Bob Proctor. Bob Proctor criou essa frase e ele falou: se você, ele fala, tá? No curso que eu fiz dele, ele fala da própria boquinha dele, eu ouvi ele falar isso, eu trouxe para vocês. Ele fala o seguinte: se você quer ter uma nova vida, se você quer mudar os seus pensamentos, se você quer mudar os seus sentimentos, as suas ações, os seus comportamentos, automaticamente os seus resultados, você precisa fazer repetição até você acreditar. Quando você acredita, você torna aquilo realidade e você cocria e materializa tudo aquilo que você quiser. E aí você realmente começa a criar o seu novo cenário de vida, a sua nova vida. Então, ele pega essa frase e ele fala: se você fizer exatamente com essas palavras, tá? Se você fizer essa afirmação durante o seu dia mais de 100 vezes, ele fala assim, eu tô te passando o recado. Se você fizer essa afirmação, esse decreto, por mais de 100 vezes no seu dia, em 30 dias você será uma nova pessoa. Exatamente desse jeito é o que ele fala. Então, eu estou Bob Proctor, que já fez a passagem, está te desafiando através de mim. Eu só sou uma intermediária a você fazer essa afirmação, esse decreto, mais de 100 vezes ao longo do seu dia. Você não precisa contar. O que você vai fazer? Falar. Grava no seu celular. Vai ouvindo. Grava no seu celular uma vez, duas, três. Vai repetindo. E aí ele fala: se você fizer essa afirmação mais de 100 vezes no seu dia, ele não está pedindo para você escrever. Ele está falando para você pensar ou você falar. Se você pensar nessa afirmação mais de 100 vezes no seu dia, em 30 dias, você será uma nova pessoa. Então, meus amores, eu me despeço dessa aula, deixando esse exercício de casa para você, porque tudo que eu trago, eu já falei para você, eu já experienciei na minha vida. Ou você acha que eu me curei de uma doença incurável, não fazendo nada. Não. Eu me curei e me curo até hoje, fazendo tudo, exatamente tudo, para eu estar onde eu estou hoje, para eu poder me conectar a você. Um beijo no seu coração. Eu te encontro na nossa próxima experiência. Tchau, tchau.